Seja bem-vindo ao canal do Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui com a gente. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Gravando aquele vídeo atípico durante a semana, prometo que não vai ser tão longo como o pós-jogo, porque hoje tem notícia importante. Deixa eu deixar minha água perto de mim. Que hoje o Atlético anunciou que chega ao fim o time de transição. Nem sei se anunciou ainda, mas de qualquer jeito, o time de transição chega ao fim e muda muita coisa, muda no elenco do Cuca, tanto que o Cuca falou na coletiva ontem, nós temos 45 jogadores à disposição. Eu falei, oh, uai, será que tá contando a turma que tá subindo o sub-20 de transição? Será que a transição vai acabar e vai se unificar com a equipe profissional? E é isso que aconteceu. Não é a primeira vez que o Galo faz um time de transição para organizar as ideias. A gente vai por ordem cronológica e vai voltar no tempo lá em 2017, quando o André Figueiredo criou um time B. B não que B do Cruzeiro, mas assim, um time sub-23. Só que a ideia daquele time era diferente. A gente praticamente pegava o que estava no almoxarifado, o que não estava sendo aproveitado. Fizemos algumas contratações ou outras, como o Xavier, aquele menino que era do América, um outro zagueiro que era do interior aqui, Brandoni, enfim. Nós fizemos poucas peças para reforçar, que até pouco reforçaram o elenco, e fora isso, com o passar do tempo, eram jogadores que estouravam sub-20, mas eram o Leleu voltando de empréstimo, era o Helder Santana, que hoje está em Portugal. Eram mais os jogadores que estavam sem espaço. Aí vinha o Marquinhos, jogava um jogo, e aí eles disputaram o módulo, a segunda divisão do Campeonato Mineiro, que é a terceira, a gente chama de segunda porque o módulo 2 tem módulo 1, módulo 2 e segunda divisão, é a terceira divisão. Era bem baixo o nível técnico da competição. Teve uma vez que uma equipe que enfrentou o Galo, dizem que improvisou um goleiro na lateral direita, que aliás anulou, não vou nem falar o cara que ele estava marcando, não, conhecido, e anulou o cara. E no banco de reserva tinha uns 2 jogadores desse time adversário. E mesmo assim o Galo não conseguia destacar, o material humano era muito ruim. Ao contrário desse time montado pelo Júnior Chávere pela transição, que tinha um método de trabalho, uma ideia, uma proposta, e visava pegar jogadores que em formação, mas assim, idade mais avançada, que precisavam de poucas pinceladas para estarem prontos para o time profissional. Então eu considero uma boa ideia do Júnior Chávere, porque ele apresentou, vai funcionar assim, 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 a gente vai pegar jogadores aqui no Tupi, como é o caso do Wesley, vai lá no São Paulo, Caleb, no Sport, o Júlio César, vai custar pouco ou nada. A gente tem a opção de compra sem placar aqui, a gente vai ter um tempo para avaliar. Uma turma foi mandada embora nesse período porque não era tecnicamente o que se esperava, por cabecinha que não era legal também. O Chávere falou, ó, vai dar trabalho, corre com o cara, então os caras foram embora. Você evita chegar no profissional sem conhecer o que você tinha em mãos. Antes o Atlético colocava lá, subiu o fulano de tal da base, primeiro dia, 4 de janeiro, o time se apresentava, colocava os meninos da base. Bicho, os moleques sorrindo, felizes, no vestiário, uns mais caladão, sistemático. Durante a temporada, os caras eram terceiro, quarto reservas, o time treinando, os caras sentados lá de fora do campo e tal. Não agrega em nada, os caras ficam estagnados. E é para encher linguiça, para preencher treino quando o Belmiro sai com alguém carregado no departamento médico. O Chávere tinha realmente uma boa ideia. Primeiro ponto que atrapalhou demais, pandemia. Ele tinha ideia de jogos internacionais, como ele fez no Grêmio, de rodar o país, amistosos. Veio a pandemia, acabou tudo, os caras ficaram no CT treinando, e depois veio outro fator, Jorge Sampaoli. O Sampaoli foi contratado, falou, olha, quero esse sparring aí, mas eu quero pegar aqui para preencher meu treino. Traz uns caras do Sub-17 para cá, ele arrumou um cargo para outro cara que era tipo alguém que conectava entre o profissional e a base. Eu quero trazer esse Sub-17, está se destacando e vem para cá. Mudou bastante a ideia do Júnior Chávere mais uma vez. E como não tivemos jogos, e como não tivemos partidas oficiais para esses caras, muitos ficaram iguais àqueles atletas de 2017, 18, 16, que ficavam encostados assistindo o treino.
O Felipe Felício, por exemplo, ele estava no time de transição e a gente viu pouco do Felipe nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos 12 meses. O Matheus Lima, ele chega, acho que ele faz uma Copa São Paulo e depois ele vai para o time de transição. O Marcos Valadares, por exemplo, pouco trabalhou com ele. Então nós tivemos essas peças, como o Neto, que já estreou no profissional aos 17 anos, vai para o time de transição e fica sem espaço, mesmo com o time de sub-20 se destacando, cabia ele vai para o lateral direito, depois ele volta para o meio campo, e dava para encaixar o Neto, mas ele fica no time de transição, vez ou outro, deu até uma tuitada reclamando lá, que eu vi meu Neto, e porque eu fico incomodado, o cara quer disputa, os caras são competitivos, os caras querem ritmo de jogo. Então a ideia que era muito legal começou a ter diversos pontos negativos. Esses foram alguns deles, né? Como eu falei, do Felipe Felício, do Matheus Lima. E agora o principal ponto negativo do fim do projeto do time de transição. A gente perde um grande profissional que é o Leandro Zago. No Galo a gente tem... Eu tô com vontade de espirrar, gente. Isso não é cara feio, não tô tendo um derrame, não é nada disso. É vontade de espirrar. A gente tem um problema de promoção no Atlético. O Thiago Largue foi promovido e foi demitido. O Rodrigo Santana foi promovido e foi demitido. E eu fiz um texto para Deus Me Livre uma vez sobre o risco de promoção do Leandro Zago. O Marcos Valadares era um grande treinador no Sub-20, fez um trabalho campeão brasileiro. Mas a gente perde realmente um grande treinador que eu acho que estará em breve na elite do futebol, com boas ideias, boa proposta de jogo, toda a sorte do mundo ao Leandro Zago. Mas realmente a gente tinha um bom profissional aqui que estava sendo subutilizado, né? Um trabalho, de certa forma, limitado para o Leandro Zago no time de transição. Ele já conversou com o Rodrigo Caetano, já conversou com o Sérgio Coelho também, e deixa o clube. E o Leonardo Silva Fael, que era o coordenador do time de transição. Eu gosto muito do que o Atlético faz, sabe? O Reinaldo lá ensinando para os caras do sub-15, sub-17 como o atacante protege, como ele se posiciona, como que ele corre, freia, dá um passo para trás, como que ele vai bater. Eu gosto muito. O Éder Aleixo também, a experiência dele, ajuda a controlar o vestiário. Foi sacaneado pelo Dudamel, pelo Sampaoli, mas continuou ali. Você vê que com o Lucas Gonçalves a energia dele, vai na lateral do campo, grita com os caras têm um carinho com ele e um respeito também, né? Porque pede o cara lá, ô Zé Mané, lança aí pra mim, o cara bate na bola, vem aquela pedrada. Éder Aleixo, lança aí no treinamento. Aquela macia. E a hora que manda fome, que ele domina, pá, é assim que você faz. Então os caras respeitam. Quem que é esse aí? Copa do Mundo, meu irmão. Então respeita. É ídolo aqui. Então, se tem algo a agregar, o Reinaldo, o Éder, o Léo Silva, o Vitor, eu sou a favor da contratação. A gente tem um lado empresa, que eu já falei aqui, frio, mas tem um lado sentimento também. Aquele lado que você tem algo diferente quando você mantém os ídolos por perto. O Léo Silva vai para um cargo do Sub-20, um cargo também de coordenação e tal. Ainda não posso opinar sobre o cargo dele, porque não conheço. Até o clube não sabe muito bem falar o que ele vai fazer ainda. Então prefiro esperar um tempo para falar se está certo manter o Léo agora ou não. É um cara muito correto, sempre foi muito profissional, sempre respeitou o Galo, sempre trabalhou de forma muito correta, mas se é um cargo que é necessário ou não, a gente ainda não sabe, né? Mas ele vai ficar dessa vez lá no Sub-20. Qual é o problema que fica dessa herança? Nós temos agora diversos atletas que a gente vai ter que dar um rumo para os caras, porque vai passar o Campeonato Mineiro. O São Paulo tinha entregado um elenco ali com 27, 28, acho que quando o Tardelli estava no DM tinha 28 peças. Saiu, deixa eu ver quem saiu aqui, ó. Saiu o Marquinhos, o Gustavo Henrique zagueiro já tinha saído em janeiro para o Bahia. E chegou Hulk, Dodô e Nacho, além do treinador, Cuca também. Então a gente precisa agora achar o destino. Tá dando ritmo de jogo pro estadual. Cara, muitos ali vão aproveitar para achar o empréstimo. Não sei se vai rescindir com alguns, cara, porque alguns no time de transição já não tinham tanto destaque, assim, já não chamavam atenção para serem testados no time principal. Mas alguns você fica naquela do tipo, e agora? O que eu faço? Eu pego o Júlio César do Sport, acabei de pagar o Caleb do São Paulo. Pô, tem tanto atleta que se destaca aqui. O que eu faço agora? Existe um risco, porque você vai emprestando e pagando parte do salário ou salário integral. E alguns poderiam até já ter sido emprestados no Campeonato Mineiro, mas na continuidade da temporada, o time vai disputar lá a terceira do Brasileiro, vou emprestar. Chega uma hora que você está pagando tanto salário
de atletas ou parcelados ou integral, de forma integral pelo país, que já dá para você pagar um bom jogador, um bom reforço para o seu time principal, que é o que traz renda, que traz premiação, que traz taça ali, que faz movimentar o clube, a instituição. O Cruzeiro fez isso em 2017, 2018. Eu lembro que eu conversei com o dirigente e falou: cara, tem 80 jogadores espalhados, a gente está pagando aqui 10, 20, 30, 40, 50, e a gente tem 20, 30% da folha amarrada hoje com os caras que a gente está pagando pelo Brasil afora, emprestados. O Galo vai ter que resolver agora. Não pode ser igual no FIFA, que a galera, quando tá jogando o FIFA, lá o PES, fica assim: ah, mas não vou liberar esse cara não, que tem potencial, mas vou deixar aqui e vai deixando, e vai acumulando. Só vê um cara livre no mercado, tem potencial, pé, e coloca. Ele tá com 52 jogadores no elenco lá. Vai doer alguns você vai ficar com a sensação de que, pô, tem talento, tem potencial, mas vai ter que dar rodagem para os caras, vai ser bom para eles. Alguns de repente vão ficar incomodados de perder um certo glamour de uma estrutura da cidade do Galo, de uma camisa do Galo do Manto Alvinegro na rede social, o jogador do Atlético. No fundo, tem que ser emprestado para um clube que de repente não tem a mesma estrutura. Mas, por exemplo, o Castilho estava no time de transição, foi para o CSA, um dos destaques. Mais um gol no Juventude ontem. Todo jogo o menino guarda, impressionante. Acho que até que poderia ter sido testado aqui no estadual. O Vitor Mendes ontem também fez gol lá pelo Juventude, já passou no Boa, passou pelo Figueirense. A gente emprestou ano passado Alessandro Vinícius para o Criciúma, Adriano, que estava no time de transição agora também, que fez bons jogos até com o Dudamel, mas eu acho que não tem espaço por aqui. O Matheus Mendes, terceiro, quarto goleiro, foi emprestado para o CSA, um dos melhores goleiros da Série B. Então os meninos têm que ter essa noção: olha, se eu for para um Sampaio Corrêa, se eu for lá para um time que está disputando a Série B, ou de um dos times de destaque da Série C, por que não? Um dos times de estaduais de outros clubes aí, um Vitória da Bahia, pô, legal, vou estar atuando, vou estar com ritmo de jogo. Enfim, vou ficar citando o clube aqui não. Vai ter que fazer isso, a gente vai ter que enxugar um pouco isso agora. Porque aí você corre até aquele risco de deixar, você não tem um time de transição, não tem treinador, mas os meninos estão treinando em horário separado e depois acarreta nos processos que a gente já viu algumas vezes. Quem que encaixa aqui no time do Cuca? Nós temos no gol o Everson Rafael. O terceiro goleiro, o Matheus Mendes, está em conversas com o clube. Informação: o Matheus Mendes foi um dos destaques da Série B, tem que ter uma valorização salarial, tem potencial enorme. Ele tem contrato, deixa eu ver até quando que ele tem um contrato aqui. Desculpa ficar empinado pra frente aí, gente. O Matheus, cara, eu não tenho aqui o Matheus, se é junho, se é até o final do ano, não tenho. Nos poucos que eu não tenho do elenco profissional, é o único que eu não tenho aqui, até quando ele tem contrato. Não dá pra deixar o Matheus aqui de terceiro goleiro. Renova com o menino, empresta e você tem um grande goleiro no seu elenco. Não dá pra perdê-lo também. Na lateral direita, cara, eu não emplaquei ainda com o Mariano, não vi um bom motivo pra gente ter um Mariano, que é muito caro. E tem um cara que eu queria testar no Mineiro. Quando a gente ganha de 3, de 4 do Berlândia, ficou, pô, por que não coloca o Thalisson? Pô, bicho, o Thalisson tem um biotipo, a forma de jogar de cara que tem muito futuro. Eu acho que se o Thalisson for para um Avaí, já vou começar a citar de novo os times, mas eu acho que o Thalisson tem o futebol para crescer e se destacar, como o Matheus Mendes, o Castilho e essa turma se destacou. Acho que deveria ser testado. Não estou falando hoje que ele tem vaga no time titular ou reserva, mas ele tem futebol para ser testado aqui. A gente adquiriu ele do PSTC do Paraná e efetuamos o pagamento há pouco tempo. Na lateral esquerda a gente contratou o Dodô, então o Kevin, o Nogueira, a turma que está subindo o sub-20, a gente vai ter que achar um destino para eles. O Kevin, antes eu tinha um pezinho atrás com o futebol dele, evoluiu, cresceu demais, foi utilizado de maneira diferente, assim, ofensivamente é muito bom o Kevin, mas com o Arana, o Dodô e até o Alan podendo fazer essa função aqui, é deixar os meninos encostados. Então a gente precisa achar um destino. Aliás, o Luciano, que era um cara que eu gostava de ataque também, já até deixou o clube, talvez já com essa previsão de que o projeto não seguiria. Nos meio-campistas, o Neto, que eu já citei aqui, não dá mais para deixar esse menino parado. Ele tem idade ainda para as categorias de base, mas existe algo nas categorias de base que você sobe o menino
E quando ele pisa no profissional e volta para a base, o comportamento, a cabeça é diferente. O Marcos Valadares estava tendo que puxar a orelha de alguns. Principalmente aquela semana do Covidão aqui no Galo. Já vai eu fazer vídeo de 20 minutos, eu prometi que não seria. O Marcos Valadares voltou os meninos do profissional para a base. O Marcos Valadares ficava: tá se achando experiente. Voltou e não quer correr mais não. O treinador tem que dar uma bronca. Aquele Eduardo de 2015, vocês vão lembrar dele, que foi, depois acho que o Atlético Paranaense, pro Internacional, acho que tem Portugal agora. Aquele menino voltou num salto alto para a base de 2015, 14. Mas o menino não queria correr mais não, bicho. O Sub-20 entrava no profissional querendo mostrar serviço, mas chegava no Sub-20, era outro, mas numa preguiça, velho. E o Marcos Valadares estava tendo que puxar a orelha de alguns. É diferente. Então, assim, Neto, quer ficar no Sub-20? Não. Como é que nós vamos ficar a sua situação? Beleza? É porque tem que baixar um pouco agora. É a situação que está inflacionada, tem muito concorrente. Alguns que estavam no time de transição com idade do Sub-20. O Rubens, acho que tem idade, tem. O Rubens tem 19 anos. Rubens que ficou alternando base, transição. Na reta final foi Sub-20, mas ficou grande parte do ano no time de transição. Tem algo que eu gosto muito, que está morrendo no futebol brasileiro: chute de fora da área de qualidade. Rubens, Sub-20. O Sub-20 sabe aquela fase assim, saiu praticamente o time todo. São muita gente. Então a gente vai ter que pegar os caras do Sub-17, tinha vários Sub-17 também no time de transição, os de qualidade, coloca no Sub-20, pega os do Sub-20, o time de transição que estava lá também, coloca aqui, dá um reforçado, que essa fase de remontar a equipe vai ser bem difícil. O Wesley já jogou no profissional no ano passado, tem futebol. O Iago, o Toscas, que chegou a ser relacionado, acho que não entrou o Toscas na semana do Covid também. O Iago, nós temos o Júlio César, o Echaporã. Echaporã já é mais de frente, mas estava atuando na base pelo lado. O pessoal entender a função mais ou menos de Marrone, que ele estava jogando ali na base, apesar de poder fazer por dentro, ele pode fazer o lado direito. Mas no ataque, por exemplo, a gente não tem como colocar. Véio. Ó, vamos aqui no ataque do time profissional: Hulk, Keno, Vargas, Savarino, Marrone, Sacha, Savinho, Tardelli. Não tem, vai deixar os caras para jogar. Não vai jogar 3 minutos, 5 minutos no ano. Não dá. Então a gente tem o Guilherme, que foi pro Coimbra, bacana demais. Ele já tinha sido emprestado ano passado, tinha feito gol. Acho que em 2 jogos pelo Coimbra ele já tinha feito um gol. Artilheiro do Brasileiro Sub-20. Joga pela direita, que eu falava, traz para a canhota dele e chuta, finaliza bem, aparece na área bem posicionado. É isso. Coloca no Coimbra e vamos ver no que vai dar. E não é tipo, mas o Coimbra vai brigar para não cair no estadual. Os caras precisam passar uns perrengues também, dar um valorzinho lá e tal. Então, bacana demais. O Guilherme tá aqui pertinho do Galo, o Coimbra tá aqui do lado também. Achei que foi bom para os dois lados. Nós temos o Felipe Feliz, que tá entrando agora no time profissional. É a hora dele achar, histórico de seleção de base, então é a hora dele achar um futuro também. O Giovani, que foi o homem de referência na área no time Sub-20, tem um pouquinho de corpo de menino ainda. Igual o Cuca falou ontem, alguns atletas pegam o corpo, rodam, pega o corpo, volta com a casca, volta sabendo usar um pivôzão ali diferente, o posicionamento, a cabeça diferente. Essa é a fase que o hormônio tá 1000 por hora nesses caras. O Instagram desses caras ferve, irmão. Cada BO que a gente fica sabendo. Mas vocês estão mandando bem. É umas coisas que eu vejo aqui que vocês estão mandando bem. Então os meninos voltam errando um pouco, já errou um pouco na vida, todo mundo vai errar, errando um pouco na vida, dando um novo valor aqui, a chance do profissional. Em vez ou outra a gente vai ver um desses meninos aqui destacando. Vamos dizer, não pagou o Júlio César pro Sport, passa ele pro Santos, destacou lá. Cara, vai acontecer. E se ele ficar aqui no Singapur, a torcida vai reclamar que gastou à toa com ele. Tem que ter convicção. Tem convicção do que quer, é outra história, né? Mas acho que eles tiveram tempo, eles sabem muito mais que a gente, eles avaliaram bem o dia a dia, sabem muito bem o que vão aproveitar e o que não vão. Para alguém desse ataque ficar, tipo o Felipe Feliz, que está tendo chance, vai ter que fazer algo muito atípico no Campeonato Mineiro. Algo atípico mesmo. Tipo, arregaçou. O Júlio César, o Echaporã arregaçaram. É muito mais difícil para eles. Disputar com o Natan, que é um grande investimento do clube. Porque o Natan foi um grande investimento, já está aqui há muito tempo.
Ele jogando mais com o Natan vai ter prioridade nessas chances, né? Tô falando mais da turma do meio campista. O Alan Franco é um terceiro homem de meio campo que pode chegar ali como criação. Tem, como eu falei, o Johan, o Natan, deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém aqui. O Borreiro tem dado sub-20 também, gente. Né? Então, a gente vai ter que planejar o elenco, porque eu acho que a falha do Jorge Sampaoli no trabalho dele aqui foi esse planejamento de elenco. Qual que é a opinião de você? Você conhece, acompanhou os jogos do Sub-20, que aliás estão sendo transmitidos pelo portal Maicurro, que eu não sei se pronuncia assim, mas a gente fala Maicujo aqui no Brasil, Maicurro, não sei. Você assistiu os jogos da base, você conhece os caras do time de tradição, o que você está achando da atuação dos meninos que estão entrando no Campeonato Mineiro? Quem você aproveitaria, como seria o aproveitamento deles pelo Cuca no time profissional? Você acha que o clube tem que liberar, tem que contratar? Manda sua opinião para cá e deixa aqui na caixa de comentários, use e abuse. Eu vou deixar aquela dica sensacional da PVS para você proteger o seu patrimônio, deixar o link da PVS aqui, seja parte dessa família que já tem mais de 200 mil protegidos, proteja o seu carro, a sua moto. Essa molecada aí que está completando 20 anos, 19, 18, está comprando agora o primeiro carro, a primeira moto, é hora de proteger com a PVS, que sem dúvida nenhuma é a melhor da América Latina. Tamo junto, até o próximo vídeo aqui do Camisa 12.